Boa noite, companheiros da Causa Operária TV. Estamos começando Não Compre Jornais, Minta Você Mesmo, nosso programa de todas as sextas-feiras, às 18 horas, para a gente tratar aí da questão da imprensa golpista, da própria imprensa alternativa de esquerda também, né? Da questão da liberdade de expressão, meios de comunicação. Eu estou aqui com o Valdo Santos, companheiro jornalista também da TVC Jornalismo, e também com o Paulo Amaro Ferreira, também nosso companheiro também jornalista, né? Para a gente tratar aí de algumas questões relacionadas a essa semana aqui, que foi a semana onde teve o aniversário, né, do golpe militar de 1964, aniversário de 57 anos, né, na quarta-feira. O Bolsonaro ele ganhou o direito, né, por parte da justiça brasileira, de comemorar o golpe criminoso, né, de 64, que, sob a desculpa de proteger as instituições, né, com diversão, acabou ele mesmo subvertendo, né, as instituições que, na verdade, apoiaram, né, o golpe também, judiciário, legislativo, tudo mais, e instauraram uma ditadura há anos. O Bolsonaro, então, ele ganhou esse direito, houve, né, comemoração oficial, publicaram nota oficial, ordem do dia, né, comemorando o golpe de 64, e a base bolsonarista foi às ruas, né, nessa última quarta-feira, em vários lugares do país, comemorar, né, esse crime aí que deixou milhares de brasileiros sem vida, torturados, né, presos políticos, sem direitos, destruiu o país, entregou o país para o imperialismo sob o curioso lema do patriotismo, né? E a imprensa, né? A imprensa ela acabou cobrindo de uma maneira ou de outra esses atos e fez lógico, a imprensa ela está, né, em uma disputa aí com Bolsonaro, representando ela, né, o setor principal da burguesia brasileira, que tenta substituir o Bolsonaro em 2022 por algum político que seja mais competente na entrega do país do que o Bolsonaro, né? E então ela não inflou esses atos como havia feito no golpe, né, em 2014, 2015, 2016, né, quando ela inflou os atos fascistas bolsonaristas, e hoje ela diz que não tem nada a ver com isso, que ela é democrática. A imprensa, ela acabou cobrindo, né, alguns atos aí pelo Brasil. Ela disse, né, que eram atos pequenos, tudo. No entanto, não tão pequenos assim, né? Os atos, eles foram, embora a imprensa tenha dito que eram atos pequenos, ela acabou, através dos seus jornais, passando a impressão de que eram maiores, inclusive, do que foram. Por exemplo, em Recife, né, em Pernambuco, houve, né, um ato na BR-232 pela intervenção militar. Contou, segundo as próprias imagens aí publicadas no Jornal do Comércio, que é o principal jornal aí da burguesia pernambucana, com meia dúzia de gatos pingados mesmo, né? Muito pouca gente, e, no entanto, houve ali nesse mesmo jornal a notícia de que eram dezenas de pessoas, 60 pessoas, tudo mais. Uma mentira que é desmascarada pelas próprias fotos, né, que eles publicaram, os jornalistas do Jornal do Comércio. Enquanto isso, a Folha de Pernambuco, que é outro jornal da burguesia pernambucana, ligado à Folha de São Paulo, né, também noticiou o ato da esquerda, né, convocado pelo PCO, pelos comitês de luta, também por outros partidos, né, tinha militantes ali do PSTU, do PT, o ato que foi no Monumento Tortura Nunca Mais, né, e
curiosamente, esse jornal, Folha de Pernambuco, colocou uma foto para estampar essa notícia que não tinha nenhum manifestante, né? Nenhum mesmo, só tinha uma faixa ali. Colocaram a foto quando os manifestantes haviam ido embora. E aí a gente vê, né? Um exemplo de como a burguesia, a imprensa burguesa, apesar de não ter inflado esses atos, né, fez questão de mostrar, como sempre eles fazem de maneira totalmente distorcida e mentirosa, que os atos, né, pedindo a ditadura militar foram até maiores do que os atos da esquerda, porque a gente já vem falando há muito tempo, né, a burguesia prefere muito mais o Bolsonaro do que o Lula, né? O Bolsonaro representado pelos atos pedindo intervenção e o Lula representado pelos atos contra a ditadura, até porque muitos desses atos tinham militantes do PT, né, e tinha militantes, por exemplo, do PCO, que somos, né, favoráveis à candidatura do ex-presidente Lula. E aí a gente vê como é a manipulação, né? Os atos ali dos intervencionistas tinha meia dúzia, a imprensa falou que tinha mais do que tinha. E os atos da esquerda falaram que tinha menos do que tinha, né? Além disso, no programa Brasil Urgente, né, que é transmitido aí para todo o Brasil, na quarta-feira, o apresentador bolsonarista José Luiz da Atena, em determinado momento, né, exibindo ali imagens das ruas de São Paulo, do centro de São Paulo, acabou mostrando, né, o ato aqui em São Paulo, que saiu da Avenida Paulista e foi até a região da Estação da Luz, onde ficava o antigo DOPS em São Paulo. Acabou mostrando, né, essa manifestação e, no entanto, manipulou assim de uma maneira vergonhosa, né, dizendo que, na verdade, aquilo lá era um ato, não citaram o PCO, não citaram ninguém de esquerda, mas sim que era um ato a favor da reabertura do comércio. Inclusive, o próprio repórter da Band estava lá e não disse a verdade, estava claro ali, e eles resolveram manipular de uma maneira tão grotesca. Queria já abrir aqui para os nossos companheiros, o Paulo pode dar o seu comentário inicial a respeito da cobertura da imprensa das manifestações aí pró e contra a ditadura de 64, Paulo. Boa noite. Bom, boa noite aí, Eduardo Vasco, né? Obrigado mais uma vez pelo convite para participar do programa aqui na Céu TV. Para nós é sempre uma grande honra, né? Boa noite ao Valdo também, que participa conosco hoje. Bom, primeiro acho que só colocar ali, né, que a comemoração do próprio golpe é uma comemoração ilegal, né? Evidentemente. Uma violação da Constituição, porque, no fim das contas, o governo comemora o rompimento da ordem constitucional, né, que ocorreu em 64. Então, um governo que, teoricamente, seja constitucional, a gente sabe que o governo Bolsonaro não é, porque foi fruto de um golpe, né, ele não poderia comemorar um ato onde esse ato se constituiu, sobretudo, no rompimento de uma ordem constitucional, né. Aí a gente já vê que a justiça que liberou o governo para comemorar não está interessada em combater fascismo ou coisa nenhuma, né? Como algumas pessoas acharam que era o caso ali daquele deputado mequetrefe lá da extrema-direita, o Daniel Silveira, né? Então veja que há uma discrepância, né? Aquele Daniel que comemorou o AI-5, né? Foi acusado aí de atentar contra a ordem democrática. Já o governo Bolsonaro pode comemorar o golpe, né? Então é a discrepância total, né? Teve até uma deputada do PT, se não me engano, lá do Rio Grande do Norte, acho que é a Natália Benavides, que entrou com recurso na justiça, enfim, né? E depois da comemoração, ela também entrou ali escreveu para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né, para relatar, né? Coisa que, né, não adianta de nada, né? Nem entrar na justiça e muito menos denunciar para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é uma comissão
que na verdade atua sempre contra os governos populares do nosso continente, né? Se a gente vê, essa comissão cumpriu um papel aí de legitimação da tentativa de golpe na Venezuela, né? É uma comissão que ataca Cuba há muitos anos e que não fala nada sobre a violação dos direitos humanos nos Estados Unidos, né? Então, eu acho que a esquerda não tem que ficar perdendo tempo, né? Gastando energias denunciando um governo que já todo mundo, todos os países do mundo sabem que é um governo, né, genocida, né? Basta ver os números da pandemia, né? Então, acho que primeiro essa questão aí, né, Vasco, de pontuar bem, né? Agora os atos de domingo ali, de domingo não, de quarta-feira, né, do dia 31, me parecem que não ganharam a repercussão na imprensa golpista, né? Aí a gente pode especular quais foram os motivos, né? E também não tiveram fôlego, né? Não, foram atos que basicamente não aconteceram. A gente vê ali, o próprio Eduardo Vasco falou, né? No caso de Recife, onde a imagem do Jornal do Comércio, apesar do jornal dizer que tinha 60 pessoas, a imagem mostra 5, 6 pessoas, né? E em diversas capitais aí, os atos foram muito pequenos, né? Em compensação, a imprensa golpista também não divulga aí os atos da esquerda, principalmente chamados pelo PCO, né? Aqui cabe, acho que esse registro, né? O PCO foi o único partido, novamente, a convocar o povo e os trabalhadores aí para a rua para se manifestar contra o golpe, né? A própria Gleisi Hoffmann deu uma declaração ali dizendo que essa semana, né, dizendo que a orientação era ir para a rua, enfim, né, se juntar aos atos convocados pelo PCO, mas não me parece que o PT fez realmente um exercício de mobilização da sua base, né? Ficou por essa declaração da Gleisi, que eu acho que é positiva, né? Cabe aqui o registro, né? Mas de qualquer forma não houve por nenhuma força dentro do PT essa convocação para a militância, né? Eu acho que alguns militantes individuais, né, que têm uma relação muito próxima com a luta social, com os sindicatos, enfim, compareceram, né? Porque o PT tem isso, tem essa base social que é uma base de trabalhadores, basicamente. Então, eles compareceram, né, e se juntaram aos atos do PCO. Mas foram atos, né, que ocorreram em várias capitais. Eu não tenho aqui, Vasco, tu deve ter, né, os números mais completos, mas foram atos que ocorreram em várias capitais. Algumas, como no caso de São Paulo, aí foi um ato bastante expressivo, né, mas houve na maioria das capitais brasileiras, eu acho que houve esses atos. E, como é de se esperar, a imprensa golpista não vai retratar. Me parece que eles não querem a linha, né? Essa linha de evitar a polarização, que é uma linha da direita tradicional, né? PSDB, PMDB, Rede Globo, enfim. Me parece que eles né, seguem essa linha. Não vamos nem mostrar os atos, né, da extrema-direita, né, mas muito menos os da esquerda, né? Isso eles não mostraram de fato, né? É interessante você ter falado isso, né? Porque a imprensa, realmente, como porta-voz aí da burguesia tradicional, da direita tradicional, da frente ampla, né? O que ela menos quer é polarização. Imagina se houvesse aí uma cobertura, né, dos atos tanto da direita como da esquerda na televisão, nos jornais, né? Isso daí incentivaria, né, a polarização, incentivaria que os trabalhadores fossem às ruas também lutar contra o Bolsonaro, então eles precisam calar. Tanto é que uma vergonha, né? Os atos ocorreram em mais de 30 cidades do país, em quase 40 cidades do país, ocorreram também em mais de 10 cidades do exterior. O ato no Rio de Janeiro tinha centenas de pessoas, o ato aqui em São Paulo chegou a ter 1.000 pessoas, né? E nada
foi repercutido, né? Isso daí deveria ter sido repercutido no Jornal Nacional, inclusive, né? Que é o principal jornal de notícias na televisão brasileira, os outros jornais da TV aberta, né? Os jornais impressos, rádios e nada, né? A imprensa simplesmente calou sobre os atos da esquerda e falou um pouco sobre os atos da extrema-direita. E além disso, até mesmo, né, a imprensa de esquerda não fez uma cobertura desses atos da esquerda, né? É curioso que a imprensa de esquerda falou mais dos atos da direita, né, do que dos atos da esquerda. Praticamente não falou nada desses atos aí dos comitês, do PCO, da militância do PT. O que você achou, Valdo, da cobertura a respeito dos atos do dia 31 da última quarta-feira? Inclusive, já queria emendar, né? Lembrando, queria que você comentasse também, que a imprensa golpista, né, essa mesma que se diz democrática, ela, na verdade, foi a principal apoiadora, né, do golpe de 64 e sustentáculo aí dos 21 anos de ditadura militar aqui no Brasil. Muito boa tarde ou boa noite, já agora quase praticamente 6h30 da tarde ou da noite. Então, muito boa noite aí para os camaradas e companheiros aqui da COTV, do PCO. E, pois é, Vasco, você resumiu agora, neste finalzinho da sua fala, tudo aquilo que eu pretendo abordar. A minha preocupação neste momento não é com a imprensa burguesa, a imprensa tradicional. A minha impressão, o porquê que esses atos não foram bem mais intensificados e grandes atos em todo o Brasil, a minha preocupação é essa não unidade da esquerda brasileira. A falta de união da esquerda. Cadê os grandes partidos, por exemplo, colocando o PT como o grande partido da esquerda, pessoas que hoje são militantes do PT, que são filiados ao PT, talvez nem tanto militantes, mas que foram, inclusive, muitos companheiros lá foram torturados, viveram esta época lá da ditadura militar, e, no entanto, meus camaradas, o PT, que hoje tem milhões aí, acho que o PT está em torno aí de quase 3 milhões aí de filiados, temos outros partidos aí também, o PCdoB, o PSOL, cadê esses partidos, né? Cadê a militância desses partidos? Cadê a imprensa desses partidos, como o Vasco falou, exatamente por onde eu iria começar? A imprensa desses partidos aí falaram mais das manifestações da extrema-direita, quer dizer, a notícia principal para eles foi exatamente a notícia principal, foram os atos que praticamente não existiram. Claro que esse ato, ou seja, o momento dos atos o momento que não aconteceu, os atos não aconteceram, isso aí gera uma notícia. Agora, a notícia principal aí que eles deveriam ter trabalhado foram os atos e PCO, com todo o esforço do PCO. Se você comparar o PCO com o PT, com toda a estrutura que tem dos trabalhadores, né, com toda a militância que eles têm, não dá para comparar. E, no entanto, o PCO, com uma militância muito aguerrida, uma militância que vai para a rua, não tem medo. Isso, se você pegar aquele vídeo lá lá em Araraquara, tivemos aquele sujeito lá que foi para cima, lá, aquele bolsonarista, toda a militância do PCO, uma militância aguerrida, unida, não deixou aquele cabra safado lá tumultuar o ato. Então, para exemplificar, a minha preocupação neste momento é que a imprensa dos partidos da esquerda brasileira, a esquerda como um todo, a militância de esquerda, era para estar nas ruas do Brasil e, bem antes, ter articulado um movimento, um movimento em termos de Brasil, ou vários movimentos em todas as cidades, principalmente as cidades de médio e grande porte, mas com grandes eventos, grandes movimentos. Se o PT
se pelo menos a idade do PT, 70% do Partido dos Trabalhadores, tivesse uma mobilização forte, eu não teria vida que teríamos atos muito maiores. E, no entanto, é claro que a fala da presidente do PT foi importante, a fala de outros companheiros aí também, as falas foram importantes. Agora, nós ficamos só na fala, só na teoria. E realmente, de fato, na prática, não tivemos a mobilização que deveríamos ter pela questão do dia, pelo fator 31 de março, uma data que tivemos aí a aprovação legal para que esses bolsominions, os bolsonaristas, esses fascistas, tivessem toda a liberdade de promover esse dia. Não conseguiram fazer, quer dizer, não teve esse interesse todo, tentaram fazer, e eles têm estrutura para isso, eles fizeram uma boa propaganda no meio deles, mas eu achei que teríamos atos bem maiores aí da extrema-direita. Então, mesmo com toda a estrutura governamental, toda a estrutura empresarial, todo o apoio, inclusive, todo o apoio militar das ruas, se fosse o caso, né, eles não apareceram. Agora, um momento que poderia ser bem mais frisado, bem mais marcado pela esquerda brasileira. Então, para finalizar esta conversa, Vasco e Paulo Ferreira, é um momento em que nós temos que refletir. Essa unidade da esquerda está longe de acontecer, e a minha preocupação maior neste momento é por essa desunião. Não só este ato, mas também já aconteceram em outros atos passados, agora um passado recente. Minha preocupação é esse futuro agora. O que iremos fazer em 2021 e depois 2022 para articular, para mobilizar a esquerda brasileira. Ô, Paulo, agora o que o Datena, né, no Brasil Urgente acabou, né, mostrando sem querer ali o ato em São Paulo, né, contra a ditadura da esquerda, e falando, né, que na verdade era um ato que não era um ato da esquerda, um ato a favor da reabertura do comércio, me lembrou muito o que aconteceu em 1984, aqui em São Paulo também, na Praça da Sé, quando a Rede Globo acabou mostrando, né, o comício gigantesco pelas diretas já, e teve a pachorra de falar que aquilo lá era um ato de comemoração pelo aniversário da cidade de São Paulo, que foi no dia 25 de janeiro, né? E a gente pensava que já havia passado a época, né, da imprensa mentir tão descaradamente, mas hoje continua essa mentira, né? Mas queria pegar esse gancho para falar a respeito do papel da imprensa na ditadura, né? A imprensa apoiou o golpe 64, queria que você falasse um pouco sobre isso, e também, por diversas vezes aí, foi sustentáculo da ditadura diariamente nas suas páginas de jornal, né? Manipulando a situação do país, terroristas, né? E a favor do crescimento do Brasil, representado pelo militar. Bom, felizmente, né, Vasco e Valdo, nós hoje temos uma imprensa de esquerda que não fica dependente desses grandes meios de comunicação. É claro que os nossos alcances ainda são, se comparados ao alcance da Rede Globo, por exemplo, ele é muito pequeno, né? Mas existe pelo menos uma imprensa que faz esse contraponto, né? Porque se a gente lembrar há 10 anos atrás, né? Não precisamos voltar muito, 10, 15 anos atrás, quem detinha realmente o monopólio da notícia no Brasil eram as grandes redes de comunicação, né? Rede Globo, Record, SBT, enfim. Então eles escondiam o que era conveniente para eles e mostravam apenas o que era conveniente, né?
Então, tu citaste aí o caso grotesco, né, da questão das imagens das diretas, né? A gente pega também, por exemplo, um outro exemplo clássico da Rede Globo, né? Quando ela alterou, né, as imagens do debate, né, fez uma edição do debate de 89, da eleição de 89, entre o Lula e o Collor, né? Vale lembrar, o debate não foi ao vivo, isso foi também um próprio erro da coordenação de campanha do PT na época, em aceitar um debate que não era ao vivo, né? E ele foi 2 dias antes da eleição o debate, e a Globo editou e colocou os piores momentos do Lula e os melhores momentos do Collor no debate, um dia antes da eleição, né? Então, enfim, muitos atribuem a própria derrota do Lula aí nessa manipulação da Globo, né? A Globo, o Grupo Globo em si não foi fundado na ditadura, né? O primeiro a ser fundado foi o jornal O Globo, né? Se eu não me engano, lá em 1925, se eu não me engano, pelo pai do Roberto Marinho. E aí, depois, na década de 40, o Roberto Marinho inaugura já a Rádio Globo, né? Mas a Globo, ela recebeu a concessão da TV em 65, né? Em plena ditadura, né? Já no governo Castelo Branco, né? E o próprio Médici tem uma declaração dele, o pessoal tem que buscar na internet aí, né? Mas tem uma declaração dele que é emblemática, que ele diz que ele se sente muito feliz todas as noites quando ele liga a TV para assistir o Jornal Nacional, né? O Médici, que foi presidente dos anos de chumbo ali, né? De 69 a 74, né? Então, o papel da Globo no apoio à ditadura é notório, né? A Globo depois disse que se arrependeu, enfim, né? Recentemente emitiu uma nota de arrependimento por ter apoiado a ditadura, mas a gente sabe que eles fariam tudo de novo, né? A Folha de São Paulo, por exemplo, né, que é um jornal que a esquerda gosta de bajular, ou setores da esquerda gostam de bajular, né? Tem gente da esquerda que é colunista da Folha de São Paulo e acha que está fazendo grande coisa para a democracia, né? A Folha de São Paulo, todo mundo sabe que emprestava, inclusive, carros para a ditadura militar perseguir aí os militantes da esquerda, né? Então, a Folha de São Paulo também tem uma história de amor com a ditadura. Inclusive, é bem fácil do pessoal que está em casa aí conferir isso, e a própria Folha, né? Olha que ironia, a própria Folha disponibiliza aí o arquivo dos seus jornais das edições da década de 60 e 70, e basta a gente pegar qualquer jornal daquela época, né, no próprio os arquivos que a Folha disponibiliza na internet, para a gente ver que a Folha servia como porta-voz da ditadura, né? Então só tem elogios lá, matérias elogiosas, um grande espaço para o governo, né? Não tem crítica nenhuma, não se falava nos jornais em qualquer tipo de tortura, etc. Embora, óbvio que houvesse a censura, né? Mas são jornais que se prestaram o serviço de apoio à ditadura, né, Vasco? Então, é notório, né? A história está aí e ela é implacável, né? Para aqueles que contribuíram aí com esse período, né, de ataque completo à democracia no Brasil, né? Foram mais de 20 anos, né? 21 anos se a gente contar de 64 a 85, mas se a gente quiser também contar até 89, porque no final das contas, em 85 foi eleito aí um governo, né, títere do regime militar, de forma indireta, né? O Tancredo Neves, e depois acabou assumindo o Sarney. Então nós só temos eleições diretas em 89, se a gente contar de 64 a 89, aí foram aí 25 anos, né? Então, é isso. A cumplicidade dos jornais da imprensa tradicional brasileira foi total com a ditadura, né? E tem muita gente que se engana achando que esses arrependidos, né, são realmente arrependidos. Eu não tenho dúvida que eles fariam tudo de novo, né? Temos o caso aqui dessa semana da entrevista que o Lula concedeu ao Reinaldo Azevedo, que foi um cara que todo mundo sabe o papel que ele cumpriu no golpe de 2016 contra o PT, né? Ele, inclusive, que cunhou a expressão petralhas, né?
Ele foi o principal jornalista, ele era jornalista da Veja na época. A Veja, todo mundo sabe o papel que ela cumpriu no golpe e na criação, no fortalecimento desses movimentos fascistas, desses grupos fascistas. Se não fosse a imprensa tradicional, esses grupos não existiriam, eles estariam ainda relegados a grupelhos de 3 ou 4 pessoas em cada cidade do Brasil. Então, quem criou esses grupos foi a imprensa tradicional. Ela cumpriu não só um papel de apoio à ditadura, como ela cumpriu um papel de fortalecimento das forças fascistas na atualidade. Então é preciso pontuar isso aí também, né, Vasco e Valdo? Os jornais, né? O Jornal Globo teve aquele famoso editorial, né? Logo depois, né, do ato do golpe, né, de 64, louvando ali o restabelecimento da ordem, né? Um editorial fascista mesmo que comprovou, né, o papel do Jornal Globo, do Roberto Marinho, no golpe. E, curiosamente, exatamente um ano depois, né, a Rede Globo ganhou a concessão de televisão da ditadura. Um claro presente, né, para quem apoiou de maneira tão entusiasta o golpe de 64. E aí, você falou, né, Paulo, o presidente da República, o Médici, né, ele chegava lá e falava, né, que ficava ali tranquilo de ver que no Brasil, né, enquanto no mundo todo havia agitações, protestos, greves, guerras, turbulências, no Brasil estava tudo em paz, né, porque ele via isso aí no Jornal Nacional, que era um jornal chapa branca, né, controlado totalmente pelos aliados ali da ditadura. E nos jornais, TVs, os jornalistas que eram contra a ditadura foram perseguidos, não só pelo governo militar, mas também pelos próprios donos desses jornais e colocados ali elementos, né, de extrema-direita, apoiadores da ditadura, como eram todos os apresentadores do Jornal Nacional, como era, por exemplo, o Boris Casoy, né, que ainda hoje está aí, Boris Casoy, que foi membro do CCC, do Comando de Caça aos Comunistas, uma organização nazista, né? Ele insiste em falar que não era, mas existem evidências disso daí. E os jornais, né, revistas, a Veja mesmo, Folha de São Paulo, Jornal da Manhã, tudo mais, estampavam quase diariamente nas suas capas, né, manchetes e notícias atacando a resistência à ditadura, chamando, né, os militantes de esquerda que estavam na ilegalidade de terroristas, né, de subversivos, comemorando cada vez que a ditadura assassinava algum militante desses na rua, né, e isso daí é esquecido, né, de maneira proposital por esses jornais, por esses veículos de comunicação de hoje que continuam golpistas, tanto é que, como você lembrou, né, tanto apoiaram o golpe de 2016, a prisão do Lula, como são principais responsáveis pela ascensão desses diversos grupos aí de extrema-direita que acabaram colocando, né, a própria imprensa, o Bolsonaro no poder. Queria que você comentasse sobre isso daí também, Valdo. O que o Paulo falou aí resume tudo também, porque tivemos aí exemplos da Folha de São Paulo, que colocou os carros, as viaturas, né, os carros aí a serviço da ditadura militar. Tivemos também, só para esquecer o Datena, o que o Datena fez, de tentar esconder, por exemplo, esses atos que aconteceram, esses atos aí em todo o Brasil. Aí me Eu acho que caiu aí o sinal do Valdo. Vamos ver. Enquanto isso, eu vou agradecer aqui o pessoal que está assistindo a gente. Tem muita gente aqui nos comentários. O Valdo já voltou. Só agradecer o Arthur Freitas. Desta vez eu consigo. Flávia Regina de Carli, Silvia Mirro, professor Jonas Carreira, que
participa do nosso programa. Hoje ele não pôde participar, mas está assistindo. Valeu, Jonas. Jesus era humano. Daqui a pouco eu leio os outros companheiros que estão aqui. O Jesus enviou um super sticker. Pode continuar, Valdo. Teve uma queda rápida por aqui, mas já veio e vamos então em frente. Bom, e exemplificando aquilo que não sei se vocês conseguiram pelo menos verificar aí o que eu comentei, mas a internet está um pouco lenta. Se qualquer coisa cair, retomamos na sequência. Bom, e aquele exemplo, então, exemplificando aí o que o Datena, em menor escala, o que ele tentou fazer, de esconder, né, esses eventos em todo o Brasil, e o que a Globo fez lá na época das diretas já, a Globo escondeu aqueles eventos todos de multidões e multidões aí nas ruas, pedindo por diretas já, e a Globo falou que não, era um pequeno evento aí, sem relevância, então só para não deixar passar esta comparação, que já lá da época, bem antes, inclusive, desta época, lá das diretas já, a Folha, que já tinha comentado, que escondia, né, as notícias, a Folha que colocou na ditadura militar as viaturas, portanto, os carros a serviço daquele momento, e por aí vai, quer dizer, temos aí agora repercutindo, por exemplo, o que aconteceu com os atos, né, neste 31 aí de 31 de março, tivemos o que aconteceu aí, por exemplo, não foi mostrado a realidade, a realidade de todo o Brasil não foi mostrada. Eu não sei se eu caí, mas eu acho que eu tive problema aqui, tive queda novamente, é isso? Não, você continua no programa, Valdo. Então tá ok, eu achei que eu teria caído aqui, estou sem retorno. Bom, então, exemplificando o que aconteceu aí em todo o Brasil, tivemos uma boa cobertura de alguns veículos, né, como foi o caso aí da CO-TV, tivemos coberturas, por exemplo, aqui na TVC Jornalismo, fizemos aí programa no dia 31, fizemos programa no dia 1º, falando sobre toda esse momento lá, e basicamente nem todos os canais, inclusive da esquerda, os canais aí da mídia independente, deram esta cobertura que deveria ter sido dada. Então, a minha preocupação também é essa com os camaradas e companheiros que poderiam também abraçar esta ideia de maneira mais consistente. Deixa eu continuar lendo aqui mais companheiros que estão acompanhando a gente. Compa 29, Deneide Terezinha de Carli, comenta boa noite a todos. Em casa de folga, comendo pão de queijo, assistindo vocês. Obrigado, Compa, fala excelente programa. Valeu, Compa. Jesus era humano, continua comentando aqui. Elton Martins de Moraes, que comenta o PCO, fez a direita fascista se esconder. Vocês viram que o cara foi se esconder quase dentro da igreja, né, em Araraquara. Quem quiser ver aí, tem o vídeo disponível nas redes sociais. O DCO também noticiou. A Romaria está aqui com a gente também. O Cal Santos, valeu, Cal. Flávia Regina de Carli também comenta aqui com a gente. TVC Jornalismo, a TV Comunista TVC já está aqui na área, representada pelo companheiro Valdo Santos. Valeu. Adriano Teixeira também comenta com a gente. O Sou Eu e, como eu falei, o Elton Martins de Moraes e o Gomes também está aqui com a gente. Queria expressar também a solidariedade aí da Causa Operária TV e do PCO aos companheiros do jornal A Nova Democracia, que é um jornal aí comunista, um jornal maoísta do Rio de Janeiro, que está sempre aí na luta, né, junto com os trabalhadores,
e que vem sendo vítima, né, de intimidações aí por aparentemente bolsonaristas, né? O jornal A Nova Democracia publicou, né, uma denúncia dizendo que desde a segunda quinzena de fevereiro, a sede do jornal Nova Democracia, que fica no Rio de Janeiro, está sendo alvo aí de campanas e também de perseguição física de seus membros, de seus jornalistas, editores, né, com homens aí de porte militar, por volta acima de 40 anos, ora em duplas, ora sozinhos, né, filmando e intimidando fisicamente os membros do jornal A Nova Democracia. O jornal lembra, né, que isso daí tem ocorrido, agora em março ocorreu também, né, homens fotografando e filmando, passando bem perto na rua, né, por onde passam os jornalistas do jornal A Nova Democracia, e em mais de uma oportunidade, né, isso daí vem acontecendo. O jornal lembra, né, que em 2019 a sede do Comitê de Apoio à Nova Democracia em Belo Horizonte foi atacada quando um elemento fascista arrombou a porta, invadiu as instalações e, né, e roubou ainda por cima a sede do Comitê de Apoio. Além disso, no ano passado, né, a própria redação do jornal Nova Democracia foi invadida aí por um indivíduo que se passou por um técnico de internet e cortou os fios de toda a distribuição de rede da sede, né, impedindo assim a atividade jornalística dos companheiros do jornal A Nova Democracia. Eles lembram, né, nessa denúncia, que isso daí vem em um momento no qual a extrema-direita, né, vem aí colocando a cabeça para fora, né, o Estado capitalista, né, ao qual a esquerda parlamentar achava, né, que iria combater os bolsonaristas, como falou o Paulo no caso do Daniel Silveira, né, em um primeiro momento atacou um Zé Ruela da extrema-direita, mas utilizou isso daí para abrir uma perseguição a todas as organizações populares e aos elementos de esquerda, né? Como é o caso do André Constantini. O Compa, ele lembra aqui que o André Constantini, o canal dele, que Favela Não Se Cala, cobriu o ato do Rio de Janeiro na quarta-feira. O André Constantini foi preso pela PM, diversos ativistas, né? O Pilha, petista lá de Brasília, companheiros de Uberlândia, né, dezenas de companheiros de esquerda em Uberlândia foram também reprimidos, né, tudo isso aí com base na Lei de Segurança Nacional e com total conivência e apoio do judiciário, que seria, né, segundo uma esquerda aí, seria antifascista, né, porque estaria combatendo o Bolsonaro. Se os companheiros quiserem comentar, eu já queria que também a gente, para encerrar, os companheiros Paulo primeiro e depois o Valdo dessem aí suas considerações finais, porque a gente já está no limite aqui do nosso programa. Bom, acho que o Vasco já falou, né, sobre esse ataque. Eu acho que cabe registrar que se a esquerda não oferece uma resistência real e concreta a esses ataques, a tendência é que a extrema-direita vá, digamos assim, se encorajando, né? No caso ali, a esquerda ainda continua aí com uma postura muito defensiva, né? Não quer sair, né? Não quer fazer ato, não quer participar de ato, não quer não quer revidar na mesma moeda essas agressões, esses ataques, de forma que as únicas ações da esquerda têm sido assim, vamos denunciar a polícia. Mas se você for ver, Vasco e Valdo, esses caras que estão aí ameaçando a esse jornal, Nova Democracia, devem ser inclusive da polícia, né? Muito provavelmente. Então, assim, não adianta denunciar para a polícia, não adianta
denunciar lá, que nem a deputada fez lá para a corte, a Comissão dos Direitos Humanos, porque esse pessoal aí não vai nos defender de nada, né? Inclusive, eles podem novamente apoiar o Bolsonaro em 2022, caso a conjuntura se polarize como é mais ou menos o que se desenha, né, entre o PT e o Bolsonaro, principalmente se for o Lula, né. Então, eu acho que a esquerda tem que tomar medidas concretas de autodefesa, né? E eu acho que o PCO tem alertado isso, tem convocado, inclusive, a esquerda a formar comitês de autodefesa, e esses órgãos de imprensa aí têm que se proteger de alguma forma, porque um dia é um cara que vai lá e corta os fios, né? No outro, o cara pode ir lá e fazer uma coisa pior, né? Ferir alguém, machucar alguém, quem sabe, né? Então, acho que a gente tem que se organizar para se defender, porque a tendência é, com a polarização, com a radicalização da luta de classe no Brasil, todos nós, todos os canais de esquerda, toda a imprensa e os partidos da esquerda serem alvos, né, de atos da extrema-direita. Então, acho que é isso. Quero agradecer novamente aí o Vasco pelo convite. Quero só também convidar todo mundo a participar do meu programa logo mais às 8h30 no canal Cotidiano News, que eu apresento o Brasil Cotidiano. Vou também falar um pouco aí da minha participação aqui na COTV e ontem na TVC. Então, quero agradecer novamente o convite e estamos sempre à disposição aí do PCO para o que der e vier. Valdo, sua consideração final? Acho que você tá no mudo. Eu estava com o microfone fechado. Queria agradecer aí mais uma vez aqui a participação no programa, a produção aí do Eduardo Vasco. Agradecer também a participação do Paulo Ferreira. Fizemos ontem uma live também na TVC com o Paulo, e muito legal. Queria também hoje, sexta-feira, é o dia da nossa live aí com o Jonas Carreira na TVC Jornalismo, a partir das 9 da noite. Então, só para fechar este assunto aí da questão de segurança, eu sempre trago algumas gestões aí durante a nossa programação na TVC Jornalismo, sobre a questão de segurança. Eu sempre coloco também como exemplo o que fez a Venezuela, já lá na época do Chávez, quer dizer, eles formaram lá milícias. O conceito de milícias é diferente do conceito de milícias aqui no Brasil, e eles formaram lá, seria um exército paralelo dos civis, e que dão todo o apoio e toda a proteção para a população, para o povo em si, quando vai às ruas, e até mesmo quando tivemos aquele exemplo recente daquela tentativa de invasão na Venezuela, e a própria milícia dos trabalhadores, inclusive formada por sindicalistas e trabalhadores, eles executaram uma espécie aí de proteção. Então, seria um exemplo para a nossa esquerda hoje também criar uma espécie aí de proteção. Tivemos este ato lá em Araraquara, e que, se não fosse os camaradas do PCO ali unidos, se tivesse um grupo maior da extrema-direita, o confronto seria muito, muito complexo. Então, teve lá um maluco, um doido lá, que eles conseguiram ainda barrar e detê-lo. Agora, o problema é se essa extrema-direita vai num grupo maior. Então, temos que ter esta proteção quando vamos às ruas para as manifestações. Então é isso, meus camaradas. Agradeço aí mais uma vez e até a próxima sexta-feira. Beleza, valeu. Valdo Santos, da TVC Jornalismo, e Paulo Amaro Ferreira, do Cotidiano News. Muito obrigado aqui a Ângel, Renata Diniz, ao Boruto Catinga, e também a Sou Eu, que enviou aqui um super sticker, e a Maria das Neves também, que acabou de comentar. Muito obrigado.
Continuem ligados na programação da sua TV. Amanhã, às 11h30 da manhã, tem análise política da semana com Rui Costa Pimenta ao vivo. A gente volta na próxima sexta. Tchau.